Hoje, vamos compartilhar a palavra de Deus intitulada A Prova de que Somos Filhos de Deus. Com esse tema, vamos estudar sobre a verdade da Páscoa. Desastres dos quais nunca ouvimos falar estão realmente acontecendo ao nosso redor nesta época. Mesmo no momento em que desastres sem precedentes ocorrem, Deus prometeu ao seu povo que nenhum desastre chegaria perto da tenda dos que estão na verdade da Páscoa da Nova Aliança. Quão gratos nós somos por isso! Hoje, esse mundo está transbordando de desastres. Não é a Páscoa da Nova Aliança a verdade mais necessária quando ocorrem desastres sem precedentes? No livro do Êxodo, a morte dos primogênitos foi a 10ª praga. E a 8ª foi a praga dos gafanhotos. A população mundial é de 7,7 bilhões agora. Foi noticiado que 400 bilhões de gafanhotos estão vindo da Somália e do Quênia, localizados ao leste africano, para o Irã e o Paquistão na Ásia, e para a China também. Quando eles chegarem à China, eles vão estar em uma quantidade 500 vezes maior do que no começo. Se aumentar a quantidade de 400 bilhões de gafanhotos em 500 vezes, o número não será grande? Um imenso enxame de gafanhotos está devorando todas as colheitas. Além disso, não é difícil para as pessoas viverem na África? Os gafanhotos sabem se as circunstâncias humanas são boas ou ruins? Eles apenas estão comendo como querem, independentemente da circunstância humana. Atualmente, 400 bilhões de gafanhotos estão comendo todas as colheitas. Também, depois de comer as colheitas, eles viajam cerca de 150 quilômetros por dia. Nós pensamos que os gafanhotos apenas pulam, mas eles são muito bons em voar. Se eles voam 150 quilômetros, é como viajar de Seul para Daejeon. A 8ª praga foi a praga dos gafanhotos. E a 9ª praga foi a praga das trevas. A 10ª foi a morte dos primogênitos. Agora, podemos ver que as pragas do livro do Êxodo estão acontecendo ao nosso redor. Hoje em dia, muitas criações de animais estão morrendo. O livro do Êxodo nos mostra a praga que atinge os animais também. Houve a terrível praga nos animais e a praga das úlceras. Há alguns anos, muitos animais foram mortos e enterrados. Quase todos os porcos da Coreia foram enterrados. Nesta época, estamos vendo essas coisas acontecendo em uma escala maior do que antes. Podemos discernir essa época, certo? Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Mais uma vez, lembro a vocês das palavras que Jesus nos deu há 2000 anos. Então, por que Deus nos deu a Páscoa nessa última época e nos ordenou guardá-la? A Páscoa da Nova Aliança não nos permite escapar apenas dos desastres terrestres, mas também nos protege dos desastres espirituais. Não é a verdade da Páscoa da Nova Aliança que nos salva dos desastres espirituais? Vamos estudar sobre isso hoje. Deixe-me contar sobre a fundação do reino de Goguryeo, que se encontra na história da Coreia. O fundador foi Jumong, às vezes chamado de rei Dongmyon. Isso foi quando Jumong deixou sua família para estabelecer o reino chamado Goguryeo. Ao deixar seu lar, ele disse para sua esposa: "Quando nosso filho crescer, faça com que ele vá ao reino que eu vou estabelecer."
Quando ele vier até mim, ele deve trazer uma prova de que é meu filho. Eu vou colocar algo debaixo de um pinheiro, em uma pedra de 8 lados. 7 em algumas histórias. Quando a criança crescer o bastante para me encontrar, leve ele até o pinheiro e cave o chão. O homem que o trouxer será reconhecido como meu filho. Porque, quando ele crescer, eu vou ser incapaz de reconhecê-lo. Depois de pedir isso para sua esposa, ele os deixou. Mais tarde, o menino cresceu e seu pai, Jumon, estabeleceu o reino de Goguryeo. Ouvindo que seu pai estabeleceu um reino, ele decidiu encontrá-lo. Então, ele se lembrou do que sua mãe costumava falar. Seu pai escondeu algo debaixo de um pinheiro, que está em uma pedra de 8 lados. Você deve encontrá-lo e levar até ele, para provar que você é filho dele. Então, ele procurou em sua vila, vilas vizinhas, montanhas e vales. O que seu pai deixou. Entretanto, ele sempre voltava sem obter sucesso. Um dia, ele estava andando pelo quintal. Então, ele encontrou uma pedra com 8 lados. Era a pedra angular de sua casa, e nela havia um pilar de madeira. Antes, ele olhava casualmente para o quintal. Naquele dia, contudo, ele notou que a pedra debaixo do pilar era um octógono. Além disso, o pilar era feito de pinheiro. Então, ele cavou embaixo da pedra angular e encontrou uma pequena adaga enferrujada e quebrada. Ele, pensando, meu pai queria isso como um sinal para confirmar minha identidade. E ele foi para Goguryeo com a adaga. Enquanto ele estava tentando entrar no Palácio Real, Goguryeo, embora ele dissesse ser filho do rei, os guardas não estavam convencidos de que ele realmente era filho do rei. Por isso, eles discutiram em frente ao palácio. Finalmente, ele foi levado para diante do rei, que perguntou a ele: você deve ter algo que prova que você é meu filho. Você a trouxe? Sim, eu a trouxe. Mostre-me então. Então ele pegou a adaga enferrujada e quebrada. Quando o rei combinou a espada quebrada com a sua outra metade, ela se tornou em uma única adaga. Finalmente, o rei o reconheceu como seu filho e deu a ele o título de príncipe. Mais tarde, o filho se tornou o segundo rei de Goguryeo, o rei Yuri. Através dessa história, nós também devemos confirmar os ensinamentos da Bíblia. Quando Deus vier, na última época, a época do Espírito Santo, como ele virá para a terra? Qual prova ele trará? Como devemos receber a vinda de Cristo? E com qual fé devemos recebê-lo? Quando retornarmos ao céu, se Deus nos pedir para mostrarmos a prova de que somos seus filhos, o que devemos mostrar a Ele? Com o que podemos dizer com confiança: Pai, eu sou seu filho? Quando Deus nos pedir pela prova, se alguém disser: Senhor, como prova eu tenho o culto dominical, o que Deus responderá? Nunca te conheci. Jamais te reconhecerei como meu filho. Essa não é a prova que eu quero. Outra pessoa pode dizer: não é o Natal? Não, não é. Mas e a cruz? Também não é. Deus rejeitará todos eles. Então, o que Deus nos pediu para guardar através das palavras da Bíblia? Deus disse: se vocês são os meus filhos, vocês devem celebrar a Páscoa. Vamos confirmar isso. Primeiro, vamos encontrar a razão de Deus ter vindo a esta terra. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar,
matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A razão de Cristo vir a esta terra é para dar algo ao povo de Deus, que são como ovelhas. O que Ele veio dar? A vida. A Bíblia descreve Cristo, que veio para a terra para dar vida, como o Cordeiro Pascal. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5. Quando retornarmos para o céu, devemos mostrar isso como prova, dizendo: Pai, eu sou seu filho, eu sou sua filha. Capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui, podemos ver escrito na Bíblia: celebremos a festa. De acordo com outra versão, está escrito: vamos comemorar a nossa Páscoa, mas com o pão sem fermento. Festa, aqui, se refere à Páscoa. Por que precisamos guardar a Páscoa? Porque Deus nomeou a Páscoa como sua aliança. Quando Dumont deixou seu lar, ele disse que quando seu filho crescesse, ele deveria trazer algo que estava escondido debaixo de um pinheiro, como um sinal de seu parentesco. Ninguém sabia o que era, exceto o próprio Dumont. Ele não disse nem mesmo para a sua esposa o que era, mas deixou a mensagem: faça ele trazer o que está escondido debaixo da pedra octogonal, debaixo de um pinheiro. Poderia ser uma moeda, ou uma pedra, ou qualquer coisa. Apenas quem sabia? Apenas Dumont, fundador do reino Goguryeo, sabia o que era e disse: somente aquele que o trouxer será reconhecido como meu filho. No mundo espiritual também, quando retornarmos ao nosso lar celestial, para que Deus diga a nós: você é meu filho, você é minha filha, Ele nos pediu para guardarmos algo. Está escrito: celebremos a festa. Deus nos disse para guardar a Páscoa. Vamos estudar um pouco mais sobre a vontade de Deus no Evangelho de João, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus disse aqui: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade de quem? Fazer a vontade de Deus. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Para nos ressuscitar no último dia, qual verdade Ele nos deu? Vamos para o versículo 53. Versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a maneira de ressuscitar o seu povo no último dia? Jesus disse que Ele ressuscitaria quem comesse a sua carne e bebesse o seu sangue no último dia. Sobre o propósito da sua vinda a esta terra, Ele disse: o Filho do Homem veio para que as ovelhas tenham a vida e a tenham em abundância. E explicou que Ele veio para ser sacrificado como o Cordeiro Pascal. É a vontade de quem? Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue?
é a vontade do Pai. Ele disse que viria à Terra para fazer a vontade do Pai. Portanto, a vontade de Deus está contida na Páscoa. Deus nos ordenou guardar a Páscoa. E na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, também está dizendo claramente que devemos guardar a Páscoa. O que é a Páscoa? Através da qual Deus nos dirá, com certeza, você é meu filho, você é minha filha. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos para o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ao se referir ao pão da Páscoa, ele disse: isto é o meu corpo. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Tomando o cálice do vinho da Páscoa, ele deu graças e disse: isto é o meu sangue. Versículo 28. O sangue do quê? Da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em outras palavras, quem comer o pão da Páscoa e beber o vinho da Páscoa receberá alguma coisa. O quê? A vida eterna. Se não comermos e bebermos, o que falharemos em ter? Falharemos em ter a vida. Esse é o princípio da vida, a lei da vida, que Jesus definitivamente estabeleceu há 2000 anos. Jesus nos prometeu que quem comer a sua carne e beber o seu sangue tem vida eterna, e Ele o ressuscitará no último dia. Foi por isso que Ele disse: esse é o meu sangue da aliança. Na Páscoa da nova aliança contém a promessa de que Deus nos permitirá herdar o reino dos céus e que Deus nos protegerá dos desastres, porque herdaremos o reino. Assim como Drummond fez seu filho ir até ele, depois de crescer, com a adaga quebrada, que o identificaria como seu filho, Deus também, através de algo, nos permite reconhecê-lo quando Ele vem a esta terra. E o que é? É a Páscoa. O que prova que somos os filhos e as filhas do Pai? O que prova é a Páscoa. O que Deus colocou em nós não é a preciosa carne e o sangue de Deus? Sem ter essa prova, mesmo que as pessoas digam: Senhor, Senhor, profetizem, expulsem demônios e façam muitos milagres em nome do Senhor, Deus nunca os receberá. Devemos ter essa prova, o símbolo da aliança que Deus quer que tenhamos. Qual é o sinal? É a carne e o sangue de Cristo. Assim, como Deus disse: eu permanecerei em vós e vós em mim, aqueles que têm essa prova em si se tornarão filhos e filhas de Deus. É por isso que Deus nos faz saber que nós somos os seus filhos. Vamos para a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 17. Versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o quê?
serei vosso pai. E vós sereis para mim, o quê? Sereis filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Através do que Deus estabeleceu a relação de filhos e pai? Através da Páscoa. Deus estabeleceu essa relação através do pão e do vinho da Páscoa, que é o santo corpo e sangue de Deus, certo? E Ele fez uma aliança. Isso não pode ser entendido de nenhuma maneira no mundo de Satanás. Assim como somente aquele que escondeu algo para seu filho debaixo do pinheiro sabia o que era. E se mais alguém soubesse da intenção do rei e trouxesse algo similar? E se ele trouxesse uma moeda de cobre ou um meio espelho? Ele poderia ser reconhecido como filho do rei? Ninguém seria reconhecido como filho do rei ao trazer um item diferente daquele que o rei escolheu para estabelecer uma aliança. Da mesma forma, já que Deus estabeleceu uma aliança que nos dá a autoridade de ser seus filhos através da verdade da Páscoa, as pessoas que não têm a Páscoa não podem ser os filhos de Deus. Não importa o quanto elas gritem: eu sou filho do pai e da mãe. Precisamos entender por que Deus disse: portanto, guardem a Páscoa. Vamos guardar a Páscoa. Já que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, devemos estar vestidos com a graça do precioso sangue do seu sacrifício através da Páscoa, para que possamos ser os filhos de Deus. Foi por isso que Deus nos disse para comer o pão e beber o vinho da Páscoa. E o que Deus prometeu sobre os desastres para aqueles que foram selados através da Páscoa? Deus prometeu que os desastres passarão sobre eles. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse. Em quem? Não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O que significa que não tocaria neles? Isso significa que quando os anjos destruidores levassem o desastre sobre todas as casas no Egito, eles não tocariam nas casas em que se guardou a Páscoa, não é? Está claramente escrito: todos os desastres passarão quando tivermos a fé de guardar a Páscoa. Deus fez os anjos destruidores passarem sobre aqueles que guardaram a Páscoa com fé. Isso porque aqueles que guardaram a Páscoa são os filhos de Deus. Se os anjos destruidores tocassem nos filhos de Deus, eles teriam grandes problemas. Foi por isso que Deus fez com que eles passassem longe do seu povo. O número dos casos confirmados de coronavírus aumentou muito. Nossos membros de Sião devem ser cuidadosos, é claro. Mas não precisamos ter muito medo ou estar em guarda, sentindo-nos excessivamente assustados. Deus está sempre conosco, nos protegendo e nos ajudando, certo? Já que temos a autoridade de filhos de Deus e sempre vivemos na verdade da Páscoa, da nova aliança, não percamos o nosso orgulho como filhos e filhas do Pai e da Mãe pelo resto de nossos dias. Vocês podem acreditar que vocês estão voltando para o céu com o sinal da Páscoa e que essa é a prova que podemos mostrar ao Pai. Isso é correto, baseado em todos os ensinamentos da Bíblia. Vamos voltar para o céu com essa aliança e recebamos rica boas-vindas no eterno reino dos céus. Assim como a oitava praga, hoje existem 400 bilhões de gafanhotos. As notícias sobre isso estão abafadas por causa do coronavírus. Mas, na verdade, está em todo o noticiário. Vocês podem encontrar muitos artigos sobre isso online e no YouTube também. Se esses 400 bilhões de gafanhotos estivessem voando aqui, o céu estaria coberto deles. Agora, na verdade, 400 bilhões de gafanhotos estão voando por aí. É realmente a praga dos gafanhotos, não é?
foi a 8ª praga que foi derramada no Egito. Antes disso, a praga que matou animais também aconteceu aqui, nesse país. Esta é a época em que a Páscoa é absolutamente necessária. Se esses desastres acontecerem, não precisamos ter medo, porque estamos sempre habitando em Deus, sob a proteção de Deus. Devemos ter fé. Agora estamos fazendo minuciosamente os preparativos para a Páscoa, como Deus nos ordenou. Já que essa é a verdade pela qual podemos escapar dos desastres, através dos 66 livros da Bíblia, devemos confirmar a nossa verdade de novo e dar eterna glória e louvores ao Pai Celestial e à Mãe por nos guiar à verdade, a Páscoa da Nova Aliança. Já que Deus disse, faça-se-vos conforme a vossa fé, não devemos ter apenas a ação de comer o pão e beber o vinho da Páscoa. Pela fé, pela fé, pela fé. Está tudo registrado na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, certo? Devemos ter fé. Nosso Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. E Ele protege todos os seus filhos de Sião, como a menina dos seus olhos. Devemos acreditar firmemente nisso. Vamos também ter convicção de que retornaremos para o céu com a verdade da Páscoa da Nova Aliança, através da qual o Pai nos reconhecerá e nos receberá. Vamos ficar firmes nessa crença. Ainda temos familiares, vizinhos e amigos que ainda não vieram para a verdade. Esse ano, não devemos pregar a Páscoa rapidamente? Muitos sinais nesta época nos exortam a fazê-los conhecer a Páscoa. Guardando a Páscoa da Nova Aliança, juntos, vamos todos viver sob a proteção de Deus. Fazendo assim, vamos todos juntos voltar ao nosso lar, o céu, de mãos dadas. Esperando que possamos nos preparar para a Páscoa com essa mentalidade, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.